Mas vamos ler um texto hoje, 1 Samuel 19. Nós vamos ler do versículo de número 18 até o versículo de número, até o final do capítulo. Diz assim: E Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel em Ramá, e contou-lhe tudo que Saul lhe fizera. E ele e Samuel foram e ficaram em Naiote, e contaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. E Saul enviou mensageiros para trazer a Davi. E viram uma congregação de profetas que profetizavam. E Samuel estava lá, presidindo sobre eles. Diga aí para a pessoa do seu lado: você está numa congregação de profetas. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E contaram a Saul, e enviou outros mensageiros, e eles também profetizaram. E enviou um terceiro grupo de mensageiros, e eles também profetizaram. Então ele mesmo foi também a Ramá, e chegando ao grande poço que havia em Serru, perguntou e disse: Onde estão Samuel e Davi? E disse: Eis que estão em Naiote, em Ramá. E foi lá para Naiote, em Ramá, e veio também sobre ele o Espírito de Deus, e foi profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu a roupa e também profetizou diante de Samuel, e ficou nu no chão todo aquele dia e toda aquela noite. É por isso que se diz: está também Saul entre os profetas. Eu não sei se você conseguiu entender a grandeza do que Deus fez aqui. Vamos falar pouco, 15 minutos. Davi foi ungido rei para Israel quando ainda estava em plena juventude. Naqueles dias reinava Saul sobre Israel, mas o Senhor já estava provendo um rei que o substituísse na liderança do seu povo, e segundo o próprio Deus, um rei conforme o seu coração. É interessante notar que depois que Davi foi ungido rei sobre Israel, ele teve alguns problemas sérios por causa da unção. Eu já disse aqui uma destas terças atrás, e ministrei isso numa convenção de pastores no estado dos Estados Unidos da América, eu esqueço o nome do santo estado. E eu disse para aqueles pastores que quando nós somos ungidos, quando nós recebemos uma graça específica de Deus, a sensação que temos é que nos tornamos gigantes. De imediato a sensação é essa, que somos intocáveis. De imediato a sensação é de que sai da frente, senão eu atropelo. Mas a experiência da unção começa a revelar para aqueles que a receberam que há problemas que você só tem por causa da unção. Se você não tivesse sido ungido, não teria aquele problema. Jó só sofreu por causa da fidelidade.
Davi teve dificuldades por causa da unção que recebera. Na verdade, se eu fosse dar um tema à mensagem de hoje à noite, eu iria falar sobre provados pelo tempo. Porque a unção nos ensina e nos faz ver que o tempo deixa de ser nosso e passa a ser do Senhor. Davi foi ungido rei sobre Israel, mas somente quase 20 anos depois é que ele se aposta do trono. E foram anos terríveis, os piores da vida de Davi. Ele teve que lidar com a ideia de que ele era o rei, mas não podia ocupar o trono. Quem estava no trono era seu inimigo e queria matá-lo. E ele, sendo o rei, sem ocupar o trono, tinha que defender o seu inimigo que estava sentado no trono que era dele. A missão de Davi era diferente da maioria dos conquistadores, porque a maioria dos conquistadores tem que eliminar o inimigo para tomar posse do reino. Davi tinha que proteger o inimigo e esperar o tempo de tomar posse do reino. Domingo, quando eu estava voltando para casa, depois das reuniões da igreja, aqui pela manhã e à tarde, quando eu estava chegando em casa, Jones falou assim: toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Eu olhei para ele e disse: onde é que você achou essa? Nós precisamos entender que Deus nos faz promessas, mas a partir daí nós vamos passar pelo teste do tempo. Existem algumas coisas que acontecem neste tempo de Deus para a vida daquele a quem Ele fez uma promessa. E eu gostaria de falar sobre isso rapidinho para a gente orar. Primeiro detalhe é que Saul se torna inimigo ferrenho de Davi, mas dentro da casa de Saul, Deus levanta um amigo, irmão, Jonatas. Jonatas era filho de Saul, herdeiro do trono, e é só ler o capítulo 19, versículo 1 a 3, que a Bíblia diz que o coração de Jonatas se afeiçoou de Davi, e Jonatas ouviu o próprio pai arquitetando uma cilada contra Davi, e foi lá e avisou, e disse: ó, meu pai está pretendendo te matar tal dia, tal hora, dessa forma. Deus sempre vai providenciar um amigo irmão que vai chorar com você, que vai orar com você, que vai ficar acordado de madrugada por sua causa enquanto você dorme. Porque nas noites de tribulação que você conseguiu dormir, tenha certeza, alguém estava acordado por sua causa. Deus manteve alguém acordado para que você dormisse. Deus manteve alguém de joelho para que você não caísse. São amigos, irmãos que o Senhor levanta como Jonatas. E a Bíblia diz em Provérbios 24, 18, que o homem que tem muitos amigos tem-nos para o dia da dificuldade, mas há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Existem pessoas que Deus levanta para serem estacas na sua caminhada. Eu venho da roça, tá? Eu venho do interiorzão. E eu aprendi indo para as congregações com meu pai. E às vezes a gente tinha que atravessar rio ou riacho. E como tinha um ou outro rio que era mais caudaloso, mais forte, mais violento, o pessoal colocava no meio do rio estacas fincadas, firmes.
de uma margem até a outra margem do rio. Para que servia aquelas estacas? Tinham duas funções. Primeiro, sinalizar o caminho mais raso, o caminho menos perigoso. Segundo, para você não ser levado pela correnteza. O camarada vai se sustentando na estaca até chegar do outro lado. E eu aprendi que na travessia do rio da vida, Deus finca estacas para você se segurar e ir atravessando os momentos mais torrentes, mais fortes, até chegar do outro lado. Você tem um amigo, irmão. Se você não tem, peça um. Não é pedir a pessoa, seja meu amigo, porque a amizade não se pede, se conquista. É pedir a Deus, eu quero um amigo, irmão. Vamos mais? Sua Bíblia está aberta? E o amigo de Davi, Jonatas, chega para Saul, 1 Samuel 19, e ele diz a Saul assim: meu pai, por que tu queres matar a Davi? Vede quão grande livramento o Senhor Deus te deu através dele. Aí Saul diz assim: é verdade. Diz para ele que ele não morrerá. Isso está no capítulo 19, no início dos versículos, até o versículo de número 8. Mas aí houve guerra novamente. E Davi foi à guerra e venceu. Aí um espírito maligno, vou usar uma expressão bem nordestina, atiça Saul de novo, e Saul resolve matar a Davi de novo. Olha, o adversário deu folga? Não brinca não. Ele continua marcando. Uns meses atrás eu dei uma relaxadinha. Tranquilizei. Deixa eu parar um pouquinho de jejuar, porque afinal de contas, também sou carne. E foguei mesmo, relaxei, tranquilizei. Aí um dia madrugada eu levantei, ajoelhei rapidinho. Quando eu ajoelhei, o Senhor me disse assim: não é hora de tirar as armas. Você ainda está no vale. E os montes continuam ocupados. É preciso entender que Satanás até diz: não, eu não vou mais atacar você, mas ele está mudando de estratégia. De alguma forma sorrateira, ele pretende agir. Saul tentou matar Davi em casa, no amanhecer do dia, e é aí que começa o texto que nós lemos. Porque quando Davi ficou sabendo que Saul estava espreitando, como diz o sertanejo, de tocaia, para pegá-lo na saída de casa, a primeira coisa que Davi fez, versículo 18, foi fugir. Fugiu para onde? Para Naiote. O que é Naiote, pastor? Terra de profetas. Davi fugiu para a terra dos profetas. Tem momento, querido, que você tem que se esconder com quem ora. Eu não estou falando para você ir para a casa de profeta consultado, estou falando você fugir para se refugiar na casa dos profetas, na casa de quem ora, na casa de quem vai cercar você de oração. Liga e diz assim: ó, eu preciso que você ore. Fugiu para a terra dos profetas. De vez em quando, em momentos que a situação aperta e aflige, eu ligo e digo: ó, ora, clama. E já teve casos de eu ligar, e não foram poucas vezes, que eu liguei: só ora, e o irmão disse: já estava de joelho.
E eu liguei um dia desses para um pastor, eu o conheci em Los Angeles, ele mora em São Paulo, e quando eu liguei, eu bloqueei o meu número. Eu não queria que ele soubesse quem estava falando. E quando eu liguei, ele disse: me dá 5 minutos que eu vou orar ao seu respeito. Eu não disse meu nome. E volta a me ligar. E 5 minutos depois eu voltei a ligar, e ele fez assim: irmão Josué, o Senhor me disse que é você que estava me ligando. Fugiu para a terra dos profetas. Você precisa saber para onde está fugindo. Fugir sem destino é loucura. Você tem que ter meta, saber para onde vai. Buscar a presença de Deus. Clamar por socorro na oração. Você está me entendendo? Diga amém. Fugiu para Naiote. E aí Davi foi informado de onde Saul foi informado de onde Davi estava, porque não faltam aqueles para denunciar. Não falta quem fale. Não falta quem aponte. Não falta. Aí Saul manda mensageiros para prender a Davi. E eu gosto desse episódio. Porque quando os soldados chegam para prender a Davi, a Bíblia diz que todos eles começaram a profetizar. A unção de Deus era tão plena que contagiou os emissários de Saul. Deus quer te dar uma unção que coloque os teus inimigos envolvidos nela, sem entender, mas tomados por ela. A unção de Deus ganhou os opositores de Davi. Você analisa que Saul um dia olhou para Davi e disse: Davi, meu filho, eu quero te matar, mas eu sou pior do que tu, porque eu sei que o reino que eu estou é teu, e o Senhor te dará, e não é um herdeiro meu. É uma maravilha quando Deus faz o inimigo reconhecer que ele tem um compromisso contigo. Diga aí: Deus tem compromisso comigo. E aí Saul mandou mensageiros 3 vezes, e os 3 grupos profetizaram. É a unção de Deus. Aí Saul disse: quem quer faça, vou pessoalmente. Os mensageiros começaram a profetizar quando chegaram lá. Aí lá vem Saul: eu vou fazer por conta própria. Quando vai no meio do caminho, antes de chegar, o Espírito Santo veio ao encontro. A Bíblia não diz que nenhum dos mensageiros tiraram as vestes, mas com Saul Jeová fez a obra completa. Despiu, jogou para baixo, jogou no pó, expôs. É preciso você entender, e eu gosto disso, na unção de Deus não tem protocolo. Na unção de Deus não tem pose, não tem título, não tem pedestal, não tem orgulho. Ou você desce ou você quebra. Diante de Deus, ou você desce ou você quebra. Ninguém resiste à sua presença. Eu vejo gente tentando enfrentar Jeová, e eu lembro do que ele disse a Saul, sim, Paulo. Saulo é uma expressão grega do hebraico Saul, e ele diz a Saulo: Saulo, Saulo, dura coisa é contra ti recalcitrar, isso aqui, dar coices contra os meus agrilhões. Dá uma olhadinha no vizinho e diz para ele assim: para de brigar com Deus, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo.
Saul se despiu diante do Senhor e profetizou. E eu vou concluir, dentro do tempo que eu pedi, dizendo para você o seguinte: Deus não vai te entregar na mão do teu inimigo. Deus não vai dar a tua ficha para o teu inimigo. Não vai. Eu ouvi outro dia um pastor falando. Ele recebeu um companheiro na igreja dele lá para pregar uns 2 dias. E depois do primeiro culto, uma irmã chegou para aquele pastor e disse: pastor, esse fulano não pode pregar aqui. Esse camarada fez isso. E a irmã fez assim a cama daquele obreiro. E o pastor foi para casa apavorado e ajoelhou. 11 da noite ajoelhou. Deus, me mostra o que foi que esse camarada fez. Me mostra, me mostra, me mostra. Que amanhã de manhã ele não prega. Fala comigo. E ficou orando. E deu 2 da manhã, 3 da manhã. Ele disse que no meio da madrugada o Senhor falou com ele assim: meu filho, eu quero lhe atender, mas eu não consigo. E ele falou: não consegue como, Senhor? Existe, porventura, alguma coisa que o Senhor não consegue? O Senhor disse: eu não consigo lhe falar o que foi que ele fez. Mas como, Senhor? Meu filho, eu não consigo lembrar dos pecados que eu já perdoei. Deus não vai entregar sua ficha na mão de ninguém, muito menos ainda te entregar na mão do inimigo. Ele vai te guardar. O salmista no Salmo 121 diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você lembra daquele salmo? Eu acho que é o 121, né? Que o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Já viu o salmo? De onde me virá o socorro? Você sabe quando foi que Davi fez esse salmo? 1 Samuel 23. Davi estava escondido no vale. E Saul contratou 3.000 canhotos, que eram peritos atiradores com funda. Vamos usar uma expressão moderna, eram atiradores de elite, eram 3.000 peritos, atiradores, que usavam funda. E a Bíblia diz que eles acertavam até um fio de cabelo. Davi não ia escapar. E Saul, ainda diz o texto que Davi era estrategista, mas Saul também era. A Bíblia diz que Saul mandou 1.500 pela frente e 1.500 por trás, e cercou a Davi. Aí do vale Davi canta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí os filisteus invadiram Jerusalém. E o mensageiro chegou e disse para Saul: esquece Davi, deixa Davi para depois. Os filisteus entraram em Jerusalém. Aí Saul chama os 3.000 homens: deixa Davi, vamos defender a cidade. Voltaram. Aí Davi diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, maravilha! Fica em pé, por gentileza. Nós vamos encerrar o culto. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou
pequeno demais. Me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. E Saul, ainda diz o texto que Davi era estrategista, mas Saul também era. A Bíblia diz que Saul mandou 1.500 pela frente e 1.500 por trás, e cercou a Davi. Aí do vale Davi canta: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí os filisteus invadiram Jerusalém. E o mensageiro chegou e disse para Saul: esquece Davi, deixa Davi para depois. Os filisteus entraram em Jerusalém. Aí Saul chama os 3.000 homens: deixa Davi, vamos defender a cidade. Voltaram. Aí Davi diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh maravilha!